Ruth, no capítulo 1, no verso 1, vamos aprender um pouquinho a história dessa família aqui. Há um tempo atrás eu falei de Raabe, que é uma das mulheres que faz parte da genealogia do nosso Jesus, da genealogia do rei Davi, e essa outra mulher aqui, Ruth, também. Existem 2 livros na Bíblia com nomes de mulheres, um é Esther, outro é Ruth, e Ruth era uma gentia, não era nem do povo de Deus. A gente vê uma história transformada aqui. Então vamos ler aqui. Verso 1 fala assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Fala comigo, Belém de Judá. Isso. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom, Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus filhos e sem o seu marido. Então essa história aqui está contando a história de uma família, que era uma família de qual cidade que a gente falou aqui? Que vocês repetiram, quem lembra? Belém. Era uma família de Belém, era uma família do povo de Deus. E a palavra de Deus começa falando que isso aqui é na época dos juízes ali. Se você virar a sua página, você vai ver ali a história dos juízes, né? Que quando o povo saiu do Egito e conquistou a terra prometida, eles começaram a conquistar ali e tinham juízes que governavam ali aquela terra. E aqui a palavra de Deus fala que é nessa época. E aí se você volta comigo aí, talvez a sua folha tenha que voltar, a minha tem, talvez você só tenha que voltar o olho. Lá no final do livro de Juízes fala assim, verso 25 do capítulo 21. Naquela época não havia um rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Misericórdia. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí a palavra de Deus fala aqui que nessa época que essa família, que a gente está ouvindo a história dessa família, na época que cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, houve fome naquela terra. Houve fome em Belém. Houve fome ali em Israel, na terra onde a família de Elimeleque, de Noemi, vivia. E a palavra de Deus fala que eles colocam os olhos naquilo que parecia melhor. E eles vão para Moabe, terra de Moabe. Terra que um povo que se você ler a Bíblia o tempo inteiro, ali os descendentes de Ló, o tempo inteiro eles são inimigos do povo de Deus. Mas se você estudar, você vê que a terra de Moabe era um lugar montanhoso e que tinha terra fértil. E Elimeleque, ele escolhe sair do meio da congregação, do meio do povo de Deus e ir para uma terra de deuses pagãos. Ele escolhe sair do centro da vontade de Deus. Sabe o que Belém significa? Isso aqui aprendemos com o bispo João Mário, que algum tempo para trás falou ali da jornada de Eliseu e Elias. E ele falou sobre Belém, né, em um dos cultos, e ele falou que Belém, né, e nós aprendemos que Belém significa casa do pão. Fala comigo, casa do pão. Casa de provisão. Casa onde Deus entrega o pão. Interessante que o pão da vida veio de onde? O nosso pão da vida, Jesus, veio de Belém. Eles escolhem sair da casa do pão, da casa da provisão, onde Deus tinha provisão, tinha pão. Apesar daquele momento de luta, presta atenção, no centro da vontade de Deus nós vamos passar por momentos de luta, sim. Muitas vezes nós vamos passar por momentos de correção, porque a palavra diz que aquele povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então eles estavam passando ali por um momento de correção, mas sempre há provisão no centro da vontade de Deus. Sempre vai ter pão na casa do pão. Não saia do centro da vontade de Deus. Mas Elimeleque, ele escolheu ir para Moabe, para uma terra de povo pagão.
Porque ele olhou com os olhos e a história que falavam lá é terra fértil, tem terra fértil ali perto do Mamoto, ali as coisas crescem. E Elimeleque, ele escolheu a provisão acima de ficar no centro da vontade de Deus, de temer a Deus. Eu falei aqui no último domingo do ano passado, já passou o tempo, hein? Sobre aquele homem do profeta ali, daquele texto da mulher que vê a multiplicação do azeite. E a palavra de Deus fala que ela foi ali buscar ajuda com o profeta, porque o marido dela não tinha deixado bens, mas tinha deixado uma coisa grande, que era o temor do Senhor. Ela sabia onde ir, porque aquele marido tinha deixado o temor do Senhor para aquela família. Elimeleque, ele não escolhe o temor do Senhor, ele escolhe as coisas mundanas, ele escolhe a provisão, ele escolhe suprimento, ao invés de estar no centro da vontade de Deus. Abre comigo no livro de João, no capítulo 15, verso 7. A palavra de Deus fala assim, Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Permaneça, permaneça. Elimeleque, ele escolheu ir para uma terra de idolatria. E uma das coisas que Deus tinha falado quando Ele escolheu o povo dele, falou: vocês serão um povo separado, com um só Deus, que não serve Deus pagãos, Deus que fazem sacrifícios. O Deus daquela terra, eles faziam sacrifícios humanos de criança. O nosso Deus é diferente, mas eles escolheram ir para aquele lugar. E outra coisa que nós aprendemos aqui, então presta atenção, cuidado, nós temos que buscar sim as coisas aqui, provisão para a nossa família. Você quer deixar bens, quer deixar, coisas materiais, sim, nós temos que fazer isso, mas isso nunca deve ser maior do que buscar o nosso Senhor. Mateus 6:33 fala: buscar em primeiro lugar o quê? E o que vai acontecer? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto nós estamos buscando a Deus, enquanto nós estamos no centro da vontade de Deus, pedirão o que quiserem e será concedido. Todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus estava falando isso, os gentios, Jesus estava falando isso no texto aqui de Mateus. É eles que ficam olhando, pensando o que a gente vai comer amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que a gente vai se vestir. Mas coloca os seus olhos em Deus primeiro. Pensa no que você vai deixar para os seus filhos espiritualmente, para a alma, a salvação. Elimeleque, ele não pensou nisso. E sabe o que aconteceu? Aqui no verso, vamos continuar aí, no verso 3, fala assim, verso 1 ainda fala assim: os seus 2 filhos, e foi viver algum tempo, fala comigo, algum tempo, nas terras de Moabe. Isso. E aí, passa um tempinho aqui e fala assim, ainda no verso 1, eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Era para passar algum tempo, você percebeu isso? Passaram algum tempo em Moabe. No mesmo verso fala que lá ficaram. Mudaram ali o endereço fiscal, né? Já estava pagando IPTU e IPVA, tudo ali já. Mudou. Era para ser um tempo, cuidado. Quando você fala assim, eu vou ficar só um tempo. Esse negócio de servir a Deus, de dar meu tempo para Deus, de entregar aquilo que eu tenho, de buscar a Deus, não tá servindo, vou dar uma pausa. Cuidado com a pausa. As pausas viram, aqui de repente virou a morada deles. De repente aquilo era o normal para eles. E aí, se você continuar lendo, fala que morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos, e eles se casaram com mulheres moabitas, com uma órfã, outra Ruth. E depois de terem morado lá por quantos anos? 10 anos. 10 anos sem atenderem às santas convocações. 10 anos sem seguir a lei do Senhor. 10 anos sem subir para a casa de Deus. 10 anos sem sacrificar ao Senhor. 10 anos sem fazer aquilo que eles eram chamados como povo de Deus para fazer. 10 anos se acostumando com as tradições daquela terra, tomando esposas daquela terra. E eles se acostumaram. Cuidado. Cuidado com a mornidão. Às vezes a gente começa aqui, a gente já não traz a nossa Bíblia, já não lê a nossa Bíblia.
no momento do louvor, a gente não tem uma força para fechar os nossos olhos, a levantar uma mão, colocar a mão no coração, ouvir o que Deus tem para falar. Às vezes não busca a Deus a semana inteira, e quando vem na igreja, que é o momento para você ouvir de Deus, a gente não consegue, tem que entrar no celular, tem que ver um Instagram, tem que ver o que está acontecendo. Ô, meu irmão, cuidado. Porque às vezes é só uma pausa e daqui a um tempo a igreja já não importa mais. Trazer meus filhos na igreja já não importa, isso é qualquer coisa. E eles habitaram ali em Moabe. E interessante que Elimeleque, ele fez essa escolha para salvar a vida da família. Mas a gente vê que começa a existir morte. A gente não sabe por que essas mortes aconteceram, a Bíblia não fala. Mas ele foi ali para ter vida e de repente Elimeleque morre. E ele deixa aquela família ali naquele lugar. E de repente os filhos de Elimeleque morrem e aquela mulher, Noemi e as noras ficam ali. E a visão dele, que era de prover, de deixar algo, de repente aquela mulher, Noemi, ela está sozinha numa terra que ela não conhece, que talvez se ela tivesse, com certeza se ela tivesse em Belém, na casa do pão, ela teria lá as leis do povo de Deus que amparariam ela. E aquela mulher está sozinha, cuidado. Quando você escolhe as coisas mundanas, em vez de escolher as coisas de Deus. Cuidado quando nós não estamos deixando coisas eternas. Estamos escolhendo coisas passageiras. Se você ama, quer pensar no futuro da sua geração, dos seus filhos, da sua família, planta aquilo que é eterno. Quem quer plantar aquilo que é eterno? Quem quer ficar no centro da vontade de Deus? Isaac, ele escolheu isso, ele falou, Deus, eu vou descer para o Egito. E Deus falou, não, fica aqui. Abraão, também teve uma história também que desceu para o Egito e aconteceu a maior bagunça ali na família dele. Por causa daquilo. E Deus quer que você fique no centro da vontade dele, semeando coisas eternas. Amém? Quem quer semear coisas eternas? Mas graças a Deus, essa mulher, ela escolheu voltar. Vamos lá no verso 3, fala assim, verso 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, e sem seus filhos, e sem o seu marido. Viúva, sem filho, sem marido. Era uma situação difícil. Naquela época, quem provia eram os homens. E aí no verso 6 fala assim, quando Noemi soube que, ainda em Moabe, que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Noemi ouviu falar que houve um avivamento. Noemi ouviu falar que Deus voltou e visitou a terra, a casa do pão. Deus visitou e Noemi não estava lá. Ela estava em Moabe. Muitas vezes Deus tem visitação e o nosso coração está em outro lugar. A Bíblia fala que Jesus, quando ele veio a primeira vez aqui, o nosso Messias veio tão aguardado, tão esperado por aquele povo. A palavra de Deus fala que um dia ele chegou ali em Jerusalém e chorou. Jerusalém, terra que mata os seus profetas, porque vocês não estavam prontos, não estavam atentos ao tempo da sua visitação. O Messias estava lá tão aguardado, tão profetizado. E o povo não viu. Não tinha fé porque eles estavam preocupados com o reino, estavam preocupados com impostos, estavam preocupados com coisas terrenas, eles queriam ver um rei e Jesus estava ali, eles não viram e Jesus chorou por aquele povo. Presta atenção, Jesus vai voltar de novo. Quem crê nisso? É o que nós esperamos. E a gente não pode se furtar, a bispa tem falado muito sobre isso, a gente como líderes não pode se furtar de falar isso. Jesus vai voltar, está na palavra. É a história aqui da Bíblia, é isso. É que nós fomos escolhidos, nós fomos salvos. Ele veio para nos salvar e Ele vai voltar para buscar a gente de novo. E que misericórdia, que nós não estejamos longe, que nós não estejamos desatentos para o tempo da nossa visitação. Pode não ser no meu tempo, pode ser no tempo dos nossos filhos, mas esteja atento. Mesmo se não for no nosso tempo, que você possa construir uma geração que espera pelo Messias. E mesmo que a manifestação não seja Jesus voltando na nossa geração, que você esteja atento àquilo que Deus está fazendo no meio da igreja.
Oh, quantas vezes um avivamento por isso participa, sabe? Desses moveres. Quando você é convocado para estar em algum lugar, o Espírito Santo é derramado e às vezes a gente está aqui, ó, preocupado com coisas terrenas. Misericórdia, esteja atento ao tempo da visitação. Quem quer estar atento? E se Jesus voltar no nosso dia, quem quer ir com Ele? Oh, glória a Deus, Maranata, volta Jesus. Aleluia. Cuidado com o esfriamento espiritual. Mateus, verso 24. Eu não sei se eu anotei aí, mas Mateus 24, no verso 12 e 13. Abre para mim. Fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere e continue. É o que está acontecendo nos nossos dias, o amor se esfriando, o Espírito Santo de Deus, né? O apóstolo Paulo fala da cauterização da mente. As pessoas fazem as coisas, já não se importam mais se é errado, se é certo, se a Bíblia fala que é, se não fala que é. Não me importa mais, está frio, está afastado. Mas ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por isso, persevera, permanece. E ela não viu o tempo da visitação, mas ela ouviu falar, e graças a Deus, fala comigo, graças a Deus. Eu tenho a misericórdia de Deus, eu tenho a graça de Deus. Aquela mulher, amém, aquela mulher, ela decidiu voltar para Belém, decidiu voltar para a casa do pão. Mesmo depois de 10 anos, mesmo depois dela podia estar longe, mas ela falou: eu vou voltar, presta atenção, não importa o quão longe você foi, não importa quanto tempo você está longe de Deus, basta isso aqui, ó. Deus está perto de você, Deus não está longe. Não importa o quão fundo você foi, Deus está perto. Glória a Deus por isso, porque Noemi, ela decide, ela fala: eu vou voltar. E quando ela decide voltar, tem lugar para ela, tem lugar para você. Se você foi longe, tem lugar para você. Deus está de braços abertos para você. Lucas, no capítulo 15, é uma história bem parecida aqui. Fala de um menino, né? A Jesus contando a história de um filho pródigo. Fala que ele foi viver a sua vida de forma errada, gastou tudo e um dia ele caiu em si. E quando ele voltou, o pai estava de braços abertos. O pai não ficou assim: você foi, agora esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Tem lugar para você na casa do Pai, tem lugar para você na casa do pão, volte. E a palavra de Deus fala que quando Noemi soube que houve visitação de Deus, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Ela decidiu voltar. Graças a Deus por essa decisão. Não importa quantas decisões erradas aquela família tomou, Noemi tomou. Mesmo depois que Elimeleque morreu, ela resolveu ficar ali naquela terra. Mas de repente ela tomou essa decisão: eu vou voltar. Hoje é o seu dia, feche os seus olhos. Talvez você, de olhos fechados mesmo, talvez você tem se sentido longe. Mesmo vindo na igreja, mesmo fazendo, né, o que você acha que é certo. Mas Deus você tem sentido que você tem estado longe. E o Senhor te fala: volta. É hora de voltar. Fala com Ele, coloca a mão no seu coração, todos de olhos fechados, e fala: Jesus, eu quero voltar hoje. Quero voltar hoje. Deus, para a tua casa, obrigado, porque o Senhor nos recebe de braços abertos, Deus. Amém. Amém. E aqui Ruth, ela resolve voltar. E ela volta para a casa de Deus. E existia lugar ali para aquela mulher. E agora a gente vai ver aqui um pouquinho da história de Ruth. No verso 7 ao verso 17, fala assim: Ruth era a nora. Então, ali naquela terra, os filhos de Noemi casam com um com Orfa, outra com Ruth. Os filhos morrem e agora sobram aquelas 3 viúvas, né? Noemi, Orfa e Ruth. Verso 7 fala assim: assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança e lar em outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não voltaremos
iremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a dar para vocês como maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais. E aí ela insiste, voltem. Verso 13, iriam vocês esperar até que eles crescessem e ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. E depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, e aí a gente vê um dos textos mais lindos da Bíblia, né, que muita gente usa para casamento, mas é uma nora falando para uma sogra. Graças a Deus, né, por essa nora e essa sogra. Aqui, de repente, a realidade de andar com Deus se impõe aqui na vida dessas mulheres. Noemi fala, olha, eu não posso dar nada para vocês, sou uma viúva. A gente está voltando para o meu povo, para o meu Deus, mas eu não posso dar muita coisa. Eu não tenho mais ali na tradição judaica, né, do povo de Deus, uma mulher, quando ela ficava viúva, se na família tivesse outro irmão, o irmão era dado em casamento, né, para que a linhagem continuasse. Tanto se existisse algum parente também que pudesse comprar as terras daquele falecido, ele também comprava de resgate, que é a história de Boaz, que a gente não vai falar hoje, mas vai ficar para outro dia. Então, e aqui Noemi fala, eu não tenho nada para dar para vocês. Nada, voltem. Noemi não foi uma boa evangelista aqui, né? As mulheres estavam lá, a gente quer ir para o seu Deus, a gente quer ir para o seu povo. Ela falou, não, vai para os deuses de vocês, volta para a casa de vocês. Mas graças a Deus, Ruth, de alguma forma, Noemi, durante a vida daquelas mulheres, alguma coisa ali foi falada sobre o Deus de Israel. Porque Ruth, ela se apegou a Noemi, ela se apegou às tradições, ela se apegou a Deus. E ela fala aqui, vamos ler aqui, fala assim, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde tu fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Chega dos deuses de Moabe, chega. O seu Deus, o Deus de Israel é o meu Deus. E a gente vê aqui a história de uma conversão dessa menina. Ela fala, eu vou para lá. Mesmo sendo uma gentia, mesmo sendo uma moabita, que talvez as pessoas iam olhar de uma forma torta ali para ela, porque era um povo impuro, né? Não era nascido ali, mas ela escolhe ir. Ela escolhe seguir a Deus. E nós temos também essa oportunidade de escolher seguir a Deus, independente daquilo que a gente vai ter ou não. Isso, o que eu quero falar para você, seguir Jesus exige renúncias. Eu podia aqui falar só coisa boa para você, que é só prosperidade na casa do pão, mas seguir Jesus exige renúncias. E nós não podemos nos furtar de falar isso aqui como pastores, como líderes. Exige renúncias. Nós somos diferentes. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você é diferente. Fala para ele, você é sal. Você é luz. Se nós não formos diferentes, o que adianta? Por que Deus escolheu esse povo? Por que Deus escolheu a igreja para ser igual? O que adianta? É só um clube, então, a gente aqui, olhando para, como o bispo às vezes fala, olhando para a nuca um do outro. Mas Deus te escolheu para ser diferente. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 5, verso 13, se eu não me engano. Fala de que adianta o sal se ele se tornar insípido. Ele não vai servir para nada a não ser para ser o quê? Pisado. Jesus está falando assim, sabe lá na praia, quando tem sal e areia, a gente separa ali o sal. O sal, ele tem uma qualidade. A gente vai fazer alguma coisa com ele. Ele vai servir para salgar. Mas quando ele perde o sabor, para que adianta? Joga lá, vai ser areia também. Para ser pisado. Não adianta. Quando Jesus nos chama, tem algumas renúncias. É isso aqui que Noemi está falando. Olha, se vocês forem comigo,
Algumas coisas vão acontecer, talvez vocês não se casem de novo, talvez isso não aconteça, eu não tenho nada para dar. Eu tenho uma coisa para te falar, Deus tem muito para nos dar. É sempre abundante o que Jesus tem para nos dar. Noemi aqui não sabia, ela estava amargurada. Mas tem muitas coisas, mas nós temos que ter renúncia, nós temos que ser diferentes. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 16, verso 24. Eu não sei se eu anotei certo aí, mas é Mateus 16, 24. Ele fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Ele fala, olha, não vai ser 1000 maravilhas, tem renúncias. Tem coisas que pessoas lá do mundo, lá em Moab, vão fazer, que você não vai fazer. Você não é todo mundo, já viu esse meme, né? Você não é todo mundo, Timóteo. O apóstolo Paulo fala para ele, eles podem, você não. E aí o pessoal fez esse meme, você não é todo mundo, Timóteo. A sua mãe fala, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é sal, você é luz, você é diferente. Tem renúncias que nós vamos fazer. Tem coisas lá no mundo que a gente vai falar, não, eu sou diferente. Tem vezes que Nabucodonosor vai falar, se prostre, e você vai falar, eu não vou me prostrar, porque eu só me prostro diante do Deus verdadeiro. E ele vai falar, mas tem fornalha, e eles vão falar, não importa, eu não me prostro. Tem vezes que a lei vai falar, olha, você vai ser jogado na cova dos leões, se você não parar de clamar a Deus. E Daniel vai falar assim, não me importa, eu continuo clamando a Deus. Tem vezes que coisas vão ser oferecidas lá no mundo e você vai falar assim, eu não vou. Ah, mas todo mundo está indo, eu não sou todo mundo. Ah, mas está todo mundo fazendo, eu não sou todo mundo. Renúncias. E sabe o que acontece? Você é diferenciado. Quando essas pessoas precisam de alguém, é você que essas pessoas vão procurar. Você sabe disso. Já aconteceu isso, com certeza, na sua vida. Porque a luz, ela não serve para ficar escondida. Ela não serve para ficar apagada como a de todo mundo. A luz resplandece. E quando a luz resplandece, as pessoas seguem essa luz. Você foi chamado para ser diferente, amém? Exige renúncias, mas é sempre a melhor escolha. Permaneça, é sempre a melhor escolha. E uma das coisas que Jesus fala também, ele fala assim, olha, pega o meu fardo. Ou seja, tem algum peso. Mas o que ele fala? O meu fardo é leve. Tira o peso do mundo, o peso do pecado das suas costas. Tira isso, é isso que ele está falando. Troca o peso do pecado, o peso do mundo, o peso de Moab. Troca, joga, pega o fardo que é leve. E anda e me segue. Toma a minha cruz e me segue. É muito melhor estar na presença de Deus. E Ruth, graças a Deus, ela escolheu isso. Ela escolheu o Deus de Israel. Ela escolheu ir com Ruth ali para Belém, para a casa do pão. E Deus mudou a sorte daquela mulher. Eu não vou ir para o capítulo 2, depois você vai ler, não totalmente, mas depois você anota e lê em casa aí, Ruth capítulo 2, para você ver a história dessa menina. Mas aí, a palavra de Deus lá no verso 22 fala assim, ó. Verso 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab para Belém. E elas chegaram em Belém quando? No início da colheita. Deus sabia o tempo certo. Aquelas mulheres, elas voltaram sem nada, né? Uma mão na frente, outra atrás, não tinha nada. E Deus colocou aquelas mulheres para voltar para a casa do pão, no tempo do pão, no tempo da colheita. É na hora certa, Deus tem um momento certo para você. Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Por isso permaneça. Se você não permaneceu, volte, porque Deus tem propósito para você. Deus tinha propósito para aquelas mulheres. E elas chegam no tempo da colheita. Ruth no capítulo 2, verso 9. E aí a gente vai ler aqui o que aconteceu com ela, brevemente. Fala assim, ó, 2:9. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Aqui já é Boaz. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada em rosto em terra exclamou: por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E olha só o que Boaz fala aqui para Ruth. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra.
Depois que você perdeu o seu marido e como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A conversão de Ruth precedeu ela. A escolha de Ruth de ser diferente, de ser separada, precedeu ela. Quando ela chegou ali, a palavra de Deus aqui, você vai ler em casa depois, fala que chegaram no tempo da colheita. E ela foi ali para os campos recolher as espigas de milho. Na lei do Senhor falava que as pessoas, durante a colheita, deveriam deixar algumas espigas caírem para que as pessoas necessitadas, as viúvas, os órfãos, pudessem ir ali naqueles lugares de colheita e sair catando para sobreviver. Olha só como na casa do pão o Senhor pensa nas pessoas que têm necessidade. Tinha uma lei para isso. E aí, Ruth, ela ouviu falar sobre isso e falou, eu vou fazer alguma coisa. A palavra de Deus fala aqui que Mara, ela falou assim, olha, Mara, né, Noemi, ela falou assim, muda meu nome para Mara. Mara significa amargo, porque eu já não tenho sentido para viver, eu perdi tudo. E Ruth, ela também estava ali, viúva, e ela podia falar, vamos ficar nós duas aqui, amargurada, mas a palavra de Deus fala que ela escolhe levantar a bunda ali do lugar e fazer alguma coisa e prover para a sogra dela. Virou uma filha ali abençoada. E ela resolve fazer alguma coisa para trazer bênção para aquela casa, trazer provisão. E tudo aquilo que Ruth fez, as pessoas falavam, olha, essa é aquela moça que resolveu sair da terra dela, converter ao nosso Deus e fazer isso, a conversão. A história de Ruth precedeu ela. Quando ela chegou ali, Boaz falou assim, é essa moça? Então vamos ajudar, vamos abençoar. E ela falou, por que o Senhor está me ajudando desse jeito? Ele falou, olha, eu conheço a sua história te precede. E quem sabe a história sabe que depois Ruth e Boaz, eles se casam. E aquilo que nós fazemos, às vezes a gente acha que não, mas aquilo que você está fazendo enquanto você é sal, enquanto você é luz, enquanto você está orando, enquanto você está sendo diferente, enquanto você não está ali prostrado, amargurado, tem pessoas vendo, tem filhos vendo, tem uma geração futura vendo, tem pessoas no seu trabalho vendo que você é diferente. E quando existe uma necessidade, você é abençoado porque você é diferente. Quantas vezes, uma das histórias que eu tive é que eu fui pleitear uma vaga de estágio num lugar muito bom. E tinham várias pessoas ali que fizeram a entrevista comigo. E depois eu fiquei sabendo, depois que eu fui contratada, eu fiquei sabendo que ficou entre eu e outra pessoa. E eu conheci essa pessoa porque eu estudava com ela, era uma colega minha. E aí ninguém lá de onde eu fui contratada me conhecia, mas uma das meninas que já trabalhavam, que eram estagiárias lá, era uma amiga de uma colega de faculdade minha. E aí ela foi e perguntou, você conhece fulana e fulana, a Sara e fulana? Conheço. E qual que você acha? Ela falou, olha, a fulana não vem na faculdade, quando a gente faz trabalho com ela é difícil. A Sara é abençoada, a Sara é assim, assim, assim. E aí, quando eu não sabia, mas quando eu cheguei lá, meu chefe, né, deixou a entender que ficou entre mim e outra pessoa. E a minha colega falou, a sua colega falou muito bem de você. E eu falei para o chefe, olha, tem esse testemunho sobre a Sara. Então, se você está em dúvida, eu vou te trazer essa informação aqui que eu ouvi lá na UNB. E aí, disse que essa decisão foi feita com base nisso. Porque talvez eu sem saber, né, eu era diferente de alguma forma. Uma das escolhas que eu sempre fiz durante a faculdade era não ser igual a todo mundo. Não era seguir, quando todo mundo saía para beber, eu ia para casa. Quando o povo ia para as festas no final de semana, eu estava na igreja. E aquela amiga não era nem crente, mas de alguma forma eu abençoei a vida dela. Então, às vezes você nem sabe. Às vezes você fez só uma oração, às vezes você nem, né, você foi à Bíblia daquela pessoa. Você nem ofereceu aqui, às vezes falou de alguma forma, mas você foi à presença de Deus para aquela pessoa. E no momento que você precisou, foi exatamente aquela pessoa, o seu testemunho que abriu uma porta para você. A mesma história aqui de Ruth.
Às vezes, quando aquela pessoa, outra pessoa está precisando às vezes até quem te persegue, está precisando de algo, fala assim, olha, tem alguma coisa diferente naquele irmão. É nele que eu vou buscar ajuda. Tem sal, tem sabor, tem luz. Nessa minha escuridão, está precisando de algo. E é exatamente você que essa pessoa vai buscar. Então permaneça, seja diferente. Escolha, faça escolhas certas. E o testemunho de Ruth falou mais alto que ela. Ela chegou lá, o testemunho dela já estava lá na frente. E aquela mulher casou com Boaz, foi abençoada. Ela se tornou mãe de Obed, que era pai de Jessé, que era pai do rei Davi. E se você continuar lendo a genealogia lá em Mateus, ela foi lá matriarca da família de quem? Jesus, lá em Belém. A história dela, o testemunho dela, a escolha dela precedeu. A escolha dela fez diferença. Não só ali na vida dela, mas na nossa vida. Hoje nós estamos aqui crendo no Senhor Jesus, porque aquela mulher fez diferença. Hoje nós lemos a história dessa mulher. Uma mulher aqui que eu comecei falando, tem um nome dela, né? Um livro com o nome dela. E para terminar, vamos terminar aqui no verso 14 do capítulo 2. A palavra do Senhor fala: na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu, fala comigo, até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Sabe onde tem satisfação? De verdade, na presença de Deus. É na casa do pão. Às vezes a gente vai buscar satisfação em Moabe. Às vezes a gente vai buscar satisfação no nosso trabalho. Às vezes a gente vai buscar satisfação nas coisas do mundo que são oferecidas. Prazeres temporários. São temporários. Sabe onde a gente encontra satisfação de verdade? Para ficar cheio, satisfeito para a nossa alma, o nosso espírito. Sabe aquele pedacinho que falta? Que você fala assim, tem alguma coisa faltando na minha vida? Eu já fui para todo lugar, já viajei, já fiz tudo, mas está faltando alguma coisa. Essa satisfação é só em Jesus. É só o pão da vida. Só o pão da vida que satisfaz. E talvez você está até na igreja vindo, e você tem sentido falta disso. Meu irmão, busque essa satisfação. Busque todos os dias, volte a ter comunhão com o Pai. Volte a buscar Ele. Volte, nós temos falado isso, não comece o seu ano de 2026 igual. De novo, eu não sei nada da Bíblia. De novo, eu não sei nada de Deus. Eu estou buscando só as minhas coisas e não busco a Deus. Busca satisfação, porque o único lugar que a gente tem satisfação, e eu falei isso, Belém é casa do pão. E o pão da vida veio onde? Belém, onde Jesus nasceu. Veio para Belém. O pão da vida que nos satisfaz está na casa de Deus. Está no nosso momento de comunhão, de buscar a Deus. Volta para Belém, volta para o pão da vida, busque o pão da vida. Ele vai saciar a sua fome, amém? Quem quer buscar mais uma vez esse pão, se coloca de pé. Feche os seus olhos nessa manhã. Fala para ele, se você está sentindo essa falta. E a palavra de Deus fala aqui, que é interessante, que Ruth, ela fica satisfeita. E a palavra de Deus fala que sobra e ela leva para Noemi. E aí Noemi fala assim, nossa, como você foi abençoada. Houve fartura ali, por causa da decisão daquela menina. Que você possa escolher também voltar. Feche seus olhos nessa manhã. Você está a um passo, a uma virada de costas. Se você está longe, talvez você fale, eu estou tão... Ih, pastora, está falando isso, você não sabe o quão longe, o quão fundo, o quão feio, o quão estranho está a minha situação. E Deus está aqui, ó, dando uma cutucadinha nas suas costas, falando, estou pertinho. É só virar. É só falar, Deus, eu estou de volta. E Ele está de braços abertos para você. Se é você nessa manhã, fala para Ele, eu quero voltar à casa do pão. Se é você também que está sentindo talvez algum vazio, talvez espiritual, emocional, físico, algo dentro de você, presta atenção, Jesus é
a sua satisfação. Na presença de Deus há delícias, perpetuamente a fartura, a satisfação. Falta você pedir, peça a Ele. Jesus, eu não estou sentindo, eu estou precisando. Fala para Ele, Jesus, eu não consigo, mas eu quero buscar o Senhor. Eu quero sentir mais uma vez. Fala para Ele nessa manhã. Eu quero que o meu ano de 2026 seja diferente. Eu não quero buscar só as coisas do mundo, Deus, misericórdia. De ser rico de coisas do mundo e ser pobre das coisas eternas. Oh Senhor, nos ajuda a estar atentos ao tempo da Tua visitação, nos ajuda a estarmos, oh Deus, aqui firmes, preparados para a Tua volta, seja na nossa geração ou não, nós estaremos preparados, estamos, Senhor Jesus, nos ajuda a permanecermos, Jesus, porque a Tua palavra diz que quando nós permanecemos, nós pedimos o que quisermos e o Senhor nos dá. Quando nós permanecemos, o Senhor cuida do resto. Nos ajuda, às vezes é tão difícil entender isso na nossa limitação natural, mas nos ajuda hoje, nessa manhã, até essa revelação de que o Senhor está cuidando da nossa família, que o Senhor está cuidando do nosso futuro, que o Senhor está cuidando, Deus, das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Nós queremos tomar a nossa cruz, renunciar àquilo que, ó Deus, não faz parte da Tua presença e Te seguir, e Te seguir, e Te seguir. Você pode levantar a sua mão e falar comigo, Jesus, eu quero Te seguir. Eu quero estar na casa do pão. Eu quero estar onde o Senhor está visitando. Me ajuda a estar atento ao tempo da Tua visitação. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem uma semana abençoada, amém? Você pode virar para o irmão aí e falar assim, semana abençoada. Fica firme na casa do pão. Amém, glória a Deus.